Cara, eu acho que o presidente Lula tá falando é certo mesmo. Não trabalhar em cima desse teto de gasto aí, porque Lula governou 16 anos e o Brasil não saiu do buraco. Dilma governou 8 anos, o Brasil não saiu do buraco. Collor governou, o Brasil não saiu do buraco. Não tem como você fazer o dever de casa quando se falta material. Não tem como. Não tem como você limpar uma casa se falta ali um produto. Você tem dinheiro para comprar, mas não pode comprar porque vai fazer mal alguma coisa. Você está fazendo mal a você mesmo. Porque se você pode comprar o produto para limpar a tua casa e a tua casa tem que ficar suja, você está fazendo mal a você mesmo, ou você está fazendo mal a alguém. O que acontece no Brasil é que o presidente da Câmara viaja quase toda semana lá para os estrangeiros, enquanto a população brasileira passa fome. Para ele o teto de gasto tá bom, porra. Ele tem dinheiro para gastar toda hora. O Estado paga, o Brasil paga a viagem dele, o Brasil paga a estadia do hotel dele, o Brasil paga segurança para ele, o Brasil paga carro para ele andar, para ele o teto de gasto tá bom, porra. E pros brasileiros, tem que se ferrar, tem que passar fome por causa desse teto de gasto, tem que ficar desempregado. Então quando o Lula fala sobre o teto de gasto, Lula tá falando certo. Se não falar a língua do povo, se não falar o pensamento do povo, o Brasil não muda, pô. Você não sabe quantos brasileiros nessa hora tá passando fome e tá desempregado por causa desse teto de gasto. Como se pode fazer uma política em cima disso? Nunca vai dar certo nada. Por causa do teto de gasto, os carros da polícia estão caindo um pedaço. Por causa do teto de gasto, o exército não tem nem tanque de guerra. Por causa do teto de gasto, as bandidagens têm mais fuzil do que as polícias. Tudo por causa do teto de gasto. Por causa do teto de gasto, os hospitais não funcionam. Por causa do teto de gasto, nós temos pouca faculdade no nosso Brasil para os nossos brasileiros poderem estudar. Aí tem que criar o Enem para escolher a dedo. Tudo por causa do teto de gasto. Por causa desse teto de gasto, meu amigo. Por causa desse teto de gasto, os cemitérios estão cheios dessa hora, enterrando gente. Tudo por causa desse teto de gasto. Porque o cara não teve emprego, optou a ir para o tráfico de droga, optou a soltar. Por quê? Ou ele assalta, ou ele vende droga para poder sobreviver, ou ele morre de fome dentro da tua casa. Tudo por causa do teto de gasto. O teto de gasto é bom para o político, mas faz mal à população. O teto de gasto é bom para o político, mas causa a fome no nosso brasileiro. O teto de gasto é bom para o político, mas causa o desemprego no nosso Brasil. Como você vai trabalhar em cima de uma coisa que não dá certo? Isso é coisas de pessoas que ele não vai aprender nunca na vida. Que se fazer o bem é tudo que Deus quer. Quando você tem homens que não quer fazer coisas boas, ele só vai fazer coisas para destruir. Essa é a mente do presidente da Câmara. Só pensa nesse teto de gasto, aonde que está afundando o nosso Brasil, aonde que está causando a fome e o desemprego todo dia, e a criminalidade está crescendo no nosso Brasil. Tudo por causa desse teto de gasto. Meu irmão, nós somos ser humano. Se nós podemos plantar, por que não plantar? Se nós podemos construir, por que não construir? Por que nós temos que destruir? Por que nós temos que destruir? Esse é o pensamento do Arthur Lira. Esse é o pensamento do Pacheco. Destruir o povo brasileiro. É por isso que tem que acabar com esse negócio de teto no nosso Brasil, para que o nosso Brasil venha dar certo. Para que a população venha ter renda e não venha passar mais fome no nosso Brasil. Porque se não acabar com esse teto de gasto, pode acreditar, Deus ele vai dar resposta para que
o povo precisa nesse Brasil. Porque esse teto de gasto que os políticos, o presidente da Câmara coloca para que a população venha passar fome, venha ficar desempregada e a criminalidade cresce no nosso Brasil, isso é inconstitucional, meu irmão. Não existe isso. Aonde você está vendo o ser humano caído e por causa do teto de gasto você não pode levantar ele. Aonde você está vendo o ser humano passando fome por causa do teto de gasto, ele tem que continuar passando fome. Isso é política de fariseu. Isso é política de bandido. Bandido é que destrói. Bandido é que não tem amor à vida. E se vocês insistirem nesses tetos de gasto, pode acreditar, vocês vão morrer como bandido. Essa é a mensagem do pastor Fernando da Igreja Acabou o Segredo.